Ok, pessoal, boa noite. Pessoal que está aí embaixo também, se não tiver alguém, vou pedir a gentileza de, por favor, subir até aqui. Nós vamos dar início ao nosso primeiro congresso de educação cristã, o princípio da sabedoria. Tá? Lembrando aí também que esse evento está sendo transmitido ao vivo, tá certo? Pelo site CEDUCPI, né? CEDUCPI, Congresso de Educação Cristã, sigla.com, então ceducpi.com, e também no nosso site da nossa igreja tem um link para levar você para o site, então ipjockey.com.br. Então, se você aí conhece alguém que infelizmente não pôde vir ou está em outro estado, mas queira assistir as palestras, pode ir lá, gratuito, não paga nada, tá certo? Para assistir aí as palestras, que também serão gravadas, tanto em áudio como em vídeo, disponibilizar depois também, sem custo algum, para download e rever no site da nossa igreja, ipjockey.com.br, tá bom? Então, eu convido vocês que trouxeram sua Bíblia, a abrir sua Bíblia no livro dos Provérbios, no capítulo 1. Tá, no sábado. Onde nós vamos ler apenas o versículo 7. Tá, o versículo mote, né, tema, aqui do simpósio, daqui do nosso congresso. Provérbios, livro dos Provérbios, capítulo 1, versículo 7, nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Pois, meus irmãos, meus amigos, a ideia desse primeiro congresso, tá certo? É nós podemos aí ter uma pequena pincelada, dar uma olhada da necessidade, do porquê de entendermos esse versículo do temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não apenas nos nossos cultos, para você que é de igreja, isso é sempre bem martelado, não apenas na educação no lar, não apenas no relacionamento entre um marido e uma esposa, mas também na educação dos nossos filhos, escolar, acadêmica, tá certo? E dentro de casa também, no âmbito do ensino. Nós não sejamos loucos de desprezar essa palavra. Então é por isso que nestas 3 noites e uma manhã de workshops, nós estaremos abordando os seguintes temas. O que é, tá certo, uma educação cristã? Hoje à noite com o pastor Rodrigo Broto. O que seria, então, uma educação cristã? Seria apenas colocar Deus na escola? Seria apenas ter um culto no intervalo de uma aula e outra? E nós vamos ver que não é isso, tá bom? Então, hoje à noite, com o pastor Rodrigo Broto, nós vamos iniciar vendo o que é realmente uma educação cristã. E na sexta e no sábado, tá certo, com a Rona Kirby, nós vamos estar vendo o que é educação clássica, tá certo? Ah, pastor, para mim, educação clássica é você colocar o menino na escola de 7h30 e pegar de meio-dia, tá certo? Que não seja um regime integral. E nós vamos ver que nós não estamos, na verdade, muito distantes da verdade, que não é isso que é uma educação clássica, tá bom? Então, amanhã, na palestra de amanhã à noite, nós vamos estar vendo o que é uma educação clássica e no sábado vamos estar vendo como aplicar essa educação clássica de uma maneira prática nas nossas vidas, tá bom? E no sábado pela manhã, nós vamos estar tendo aí alguns workshops, diversos temas. No final eu volto para repetir, também de forma bem prática e interessante. Tá bom, meus irmãos? Então, apenas um aviso antes de darmos início propriamente dito. Se você tiver dúvidas, perguntas, anote, tá? Que a parte de perguntas e respostas, nós jogamos tudo para o sábado. Tá bom? Sábado, no final, é que nós vamos ter aí perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma dúvida, anote aí no seu bloquinho que você ganhou na sua pasta, e no sábado nós teremos um momento de perguntas e respostas, tá bom? Então, logo após a oração, eu só tenho mais um aviso e passo a palavra ao pastor Rodrigo Broto, tá? Então, baixe sua cabeça, convido você a, por gentileza, baixar sua fronte. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pelo privilégio que nós estamos tendo de estarmos aqui para aprender um pouco mais do Senhor, aprendendo a educação. Que o Senhor deseja abra os nossos olhos, nossos ouvidos, estejam atentos, Pai,
para aprendermos um pouco mais do Senhor e como aplicar isso na educação. Que o Senhor seja com o pastor Rodrigo Broto, com a Rona amanhã, ó Deus, e que possamos sair daqui não apenas alimentados, mas empolgados e esperançosos para, quem sabe, dar o pontapé inicial para projetos ainda mais ambiciosos e que glorifiquem ainda mais o Teu nome. Então nos abençoa, nos dá uma noite na Tua presença e em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então eu queria convidar aqui à frente o seminarista Davi, tá certo? E Ana Maria, tá certo? Esses dois vão estar responsáveis pelas crianças. Então as crianças de 3 a 11, é isso? De 3 a 11 anos, por favor, podem vir aqui à frente e podem seguir esse lindo casal. Tá certo? Então as crianças aqui presentes de 3 a 11 anos, tá certo? Podem seguir aqui o seminarista lá para a casinha, tá bom? E as que têm bebê de 0 a 2 que trouxeram para cá, já estão lá no berçário, a tia Sherida, a tia Maria e a tia Janine. Você pode ir aqui, entrar nesse corredor, na última sala direita, tá certo? Pode deixar ali a sua criança. Então as crianças de 3 a 11 podem seguir aqui com o Davi e Ana Maria, e de 0 a 2, as mães podem deixar aqui a sua filha, o seu filho, com as tias do berçário, tá bom? Gostaria de chamar aqui à frente o pastor Rodrigo Broto. Eu esqueci de me apresentar, é o hábito de vir aqui sempre, né? Eu sou o pastor Leonardo, pastor titular aqui da Igreja Presbiteriana do Jockey. É um prazer receber todos vocês aqui nesta noite. Sintam-se muito bem-vindos, tá certo? O pastor Rodrigo Broto vai ser o palestrante desta primeira noite, pastor da primeira igreja presbiteriana do Recife, professor do seminário, e que vai estar falando um pouco mais para nós hoje do que é realmente uma educação cristã. Pois, pastor, Deus te abençoe. Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, além de ser pastor da primeira igreja e professor do seminário, eu sou marido da Alessandra e pai da Sofia, do Tito e da Giana, e de quantos mais Deus assim quiser nos dar, via natural ou por adoção, ou qualquer outra via. E, para começar, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 78, e antes de lermos, eu gostaria muito de agradecer à Igreja Presbiteriana do Jockey, conselho dessa igreja que encarou esse congresso com coragem e sabendo que nós estamos organizando aqui algo que já é um sonho desde muito tempo. A ideia não só de mais um certificado para aqueles que quiserem, mas sim um pontapé inicial aí, talvez, para um projeto real de uma escola à luz do que nós veremos aqui nesses 3 dias. E, obviamente, um congresso assim não é suficiente para abarcarmos toda a noção de educação, mas, como falei, que sirva, pelo menos, como esse pontapé inicial para um projeto bem prático. Salmo 78, versículos 1 a 8. Assim diz a palavra do nosso Deus. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante
e cujo espírito não foi fiel a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esse salmo, obrigado pela tua palavra, que não está calada em relação a esse assunto, que isso fique evidente nesses 3 dias de congresso. Ó Deus, nós queremos te pedir agora, que não seja um congresso de mais aprendizado apenas, mas que seja um congresso cuja semente germine e gere muitos frutos, ó Deus, sendo o principal deles, sem dúvida alguma, o cumprimento de uma escola, uma possibilidade para pais da aliança matricularem seus filhos em uma instituição que de fato coloca a tua palavra como base de todo o conhecimento e que te glorifica acima de todas as coisas. Ó Deus Todo-Poderoso, mais uma vez te agradecemos por esse congresso, abençoa essa igreja, todos aqueles que estão envolvidos na organização e principalmente, ó Deus, faça com que a tua palavra reine nesse lugar, que a sabedoria, que o nosso Senhor Jesus Cristo brilhe, para que nós o vejamos e assim entendamos à luz da tua palavra, do verbo, o que é de fato educação e como nós temos totais condições de aplicar isso em nossas vidas. É no nome dele que nós oramos. Amém. O Salmo 78 é um dos textos bíblicos que nos mostra a ideia de Deus a respeito de educação. Esse salmo ele vai ser bem trabalhado no workshop do pastor Tiago, que fala sobre o culto doméstico, e vários outros textos que eu mencionarei aqui nessa noite vão ser tratados mais detalhadamente nesses workshops. Então a minha ideia hoje é, de uma forma bem introdutória, apresentar para vocês a ideia de educação à luz das Escrituras. E claro, nós começamos então com uma definição bem básica, bem geral do que é educação: transmissão de conhecimento e formação de caráter. Se quisermos fazer o estudo etimológico da palavra, nós aprendemos que ela vem do latim educere, de ex ducere, que significa conduzir para fora. A ideia aí vem lá do mito da caverna de Platão, a alegoria da caverna, que creio todos aqui conhecem, aquela ideia, para resumir, de que pessoas estão aprisionadas em uma caverna, tudo o que elas conseguem enxergar é a sombra delas mesmas sendo refletida na parede da caverna por um fogo que está atrás delas, e elas creem que aquilo ali é a realidade. Vejam, elas têm conhecimento daquilo, elas conseguem perceber aquelas coisas, até que um ser educado, ou que é conduzido para fora da caverna, ele descobre o sol, a luz do sol, e ele vê então que a realidade é muito mais ampla do que aquilo ali, e ele volta então para a caverna para tentar conduzir aquelas outras pessoas para fora da caverna e assim descobrirem a realidade como ela é. A alegoria termina mostrando que aquelas pessoas estavam tão acostumadas com aquela realidade, elas desprezam a tentativa daquele homem e, na verdade, acabam destruindo a sua própria vida. E nós vemos hoje isso, em pleno século XXI, como nações, poderíamos dizer o mundo inteiro, ainda acha que a solução para o ser humano nada mais é do que mais educação, uma melhor educação, conduzir o ser humano, alguns diriam inclusive, para fora da caverna da religião, para que eles descubram então a realidade da autonomia humana em sua plenitude e assim cheguem ao ápice daquilo que o homem é capaz de fazer. Qual é então essa relação de educação cristã? Faço uma pergunta, porque
Será que existe outra educação que não seja cristã? O que eu quero dizer com isso? Dê uma olhadinha, por favor, em Colossenses capítulo 1, versículo 17. Eu não quero aqui confundir a mente de vocês, eu vou já mostrar que existe sim uma educação anticristã e uma educação cristã de fato. Eu só quero deixar as coisas claras, mostrando que mesmo aquilo que nós chamamos de algo anticristão, no final das contas tem que ser cristão. É isso que Colossenses 1,17 diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, por isso eu respondo ali a pergunta: existe outra educação que não seja cristã? Não. Um exemplo disso é que o professor que ensina que 2 mais 2 é igual a 4, só pode ensinar esse fato porque isso faz sentido em Cristo, mesmo que esse professor não reconheça isso. Essa vai ser a grande diferença entre uma educação que de fato é conduzir para fora, mas na autonomia do homem, no platonismo ou em qualquer outra filosofia não bíblica, e a ideia da condução para fora, aí do próprio homem, dele mesmo, de seus pecados, das trevas em que ele de fato vive num mundo caído. Professores não cristãos, obviamente, não conseguem reconhecer essa distinção. O que mais nós pensamos a respeito de educação cristã? Talvez você tenha vindo a esse congresso dessa maneira. Geralmente, educação cristã é associado apenas à ideia da religião. Por exemplo, seminários teológicos, obviamente, usam educação cristã, mas ela não pode ser limitada a isso. Ou muitas pessoas acham que educação cristã se limita à ideia de escola dominical ou a discipulado. É impressionante como em vários congressos em que você coloca ali o tema educação cristã, as pessoas geralmente vão preparadas para finalmente fazerem um currículo de escola dominical adequado. E ao chegarem lá, elas deparam com essa outra realidade, uma ideia mais ampla de educação cristã. E, finalmente, a educação cristã não se limita à educação secular com características religiosas, e aqui nós exemplificamos com a escola nominalmente cristã. É aquela escola, como o pastor Léo aqui mencionou, que talvez tenha um culto, ou uma oração, ou aula de Bíblia, mas que em toda a sua estrutura, ela não é em nada diferente daquilo que uma escola secular ensinaria ou adotaria como metodologia pedagógica. Então, nesse fim de semana, meus irmãos, nós estamos querendo entender a educação cristã como algo idêntico ao que eu chamo de educação pactual. A ideia do pacto, a ideia da aliança. Talvez se você estiver aqui nessa noite e você não é presbiteriano, você talvez não tenha muita intimidade com esse termo, mas basicamente é a ideia de que o Deus triuno, o Deus criador do universo, ele entra em pacto com o homem, e é justamente baseado nesse pacto que ele determina como é que os diversos mandatos que ele estabelece lá na criação deveriam se realizar. A ideia de educação pactual está baseada na ideia também de pedagogia redentiva. Esse é um termo que, se não foi cunhado pelo presbítero Solano Portela, ele definitivamente o utiliza em seu livro O que estão ensinando aos nossos filhos, um livro que fala sobre os perigos do construtivismo. Eu vou estar lidando um pouco com isso no meu workshop Cosmovisão e Educação. E, finalmente, nós trabalharemos também a metodologia dessa educação cristã, ou pactual, como sendo o receptivismo criativo. Ou seja, parte dele
passa necessariamente por aquilo que a Rona vai apresentar aqui, a educação clássica, amanhã à noite e sábado à noite. Então, tomando aquela primeira definição bem geral de que educação é transmissão de conhecimento e formação de caráter, vejamos aqui essa definição de educação cristã, ou pactual. Transmissão de conhecimento e formação de caráter de pais para filhos, a partir de Deus, para que o homem alcance a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Começa e termina em Deus. Vamos pensar um pouquinho agora a respeito da nossa educação. Tente lembrar, talvez para você faça muito tempo, talvez você tenha estudado ainda no ginásio, talvez você tenha estudado na época do ensino de 1º grau e 2º grau. Como é que foi a sua educação? Ela teve qualquer coisa parecida com essa definição que nós acabamos de manifestar aqui? Possivelmente não. Agora a pergunta é, século 21, nós já somos adultos criados, talvez a maioria aqui, talvez todos já fora, até mesmo daquilo que nós chamamos de ensino médio. Como tem sido a educação dos nossos filhos? Como será a educação dos nossos netos e bisnetos? Nós facilmente podemos incorrer aqui num erro gravíssimo, o erro do pragmatismo. Talvez não tenhamos a coragem de dizer isso para que todos ouçam, mas as nossas atitudes nos mostram que se nós sobrevivemos a uma educação que não tem nada a ver com isso, os nossos filhos têm sobrevivido a uma educação que não tem nada a ver com isso, certamente os nossos netos sobreviverão a uma educação que não tem nada a ver com isso. E aqui o segredo, e aqui a oportunidade que nós temos, não só por um congresso assim, mas pelo que nós vemos Deus fazendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o resgate dessa ideia de uma educação realmente pactual. Os nossos filhos, os filhos da aliança, eles não entram no mundo para sobreviverem a uma educação. Eles entram no mundo para serem alimentados, nutridos, preparados e treinados realmente para atingirem um objetivo da educação criada por Deus, estabelecida por Deus. Nós não transformamos algo que é para a nutrição de nossos filhos em algo que pode, infelizmente, causar-lhes a morte. Essa definição de educação nos mostra que nós precisamos, o mais rápido possível, de uma aplicação das Escrituras nessa área em nossas vidas. Essa citação do presbítero Solano Portela é muito importante. Quando nos omitimos na esfera educacional, deixando que Satanás proclame as suas filosofias abertamente, sem contestação, enquanto passiva e retraidamente assistimos aos seus avanços em todas as esferas, estamos fazendo exatamente o que Deus expressa não permitir. Estamos deixando a sua glória para outrem. Para Agostinho, Lutero, Calvino, Kuyper e tantos outros reformadores, a tarefa de avançar com a educação de forma generalizada até os níveis mais superiores era um simples ato de obediência ao Senhor. Se nós somos bons entendedores, nós entendemos que se a nossa geração está distante desse ideal, sem dúvida alguma, isso é fruto da nossa desobediência a Deus, a sua palavra, até mesmo a nossa herança presbiteriana,
Queridos irmãos, observe o século XIX, o século das grandes missões, o século em que Simonton vem para o Brasil e planta a nossa denominação. Você olha para aquele século e você vê os missionários indo para o Brasil, para a China, para a Índia, e levando não só uma igreja, mas juntamente com a plantação daquela igreja, eles no mínimo plantavam uma escola. Onde está a nossa herança? Será que nós não temos hoje mais condições, mais tecnologia, mais aprendizado à luz das Escrituras para começarmos a recuperar isso? Não precisamos inventar a roda, precisamos olhar apenas para a nossa própria herança. Nós entramos agora em alguns aspectos mais teológicos da palestra, e como o pastor Léo falou, se você tiver alguma dúvida e alguma pergunta, por favor escreva, e aí no sábado à noite nós tentaremos responder a todas as perguntas, talvez não seja possível. E aproveitem também os workshops para ali tentarem sanar suas dúvidas com cada um dos professores daqueles temas. Algumas pressuposições que parecem tão óbvias. Primeiro, Deus é o pressuposto da ideia de criação. Você olha para essa pressuposição e você diz: pastor, eu não preciso que alguém me ensine algo tão óbvio. Ótimo, graças a Deus por isso. Mas isso é muito bonito e muito óbvio no papel. Muitas escolas hoje, mesmo que se denominam cristãs, elas falham exatamente nesse ponto. Um exemplo claro disso é eu entender, por exemplo, que Deus é o Criador de todas as coisas, mas que Ele usou a evolução para chegar até onde nós estamos. Deus é o pressuposto da ideia da criação. Em consequência, a criação é o pressuposto do conceito de aliança, de pacto, que é a base da educação. Ou seja, fazendo a lógica, teoricamente, aqueles que estão fora da aliança, fora do pacto da graça com Deus, eles não têm condições de ter uma autêntica educação. Eles vão ter que fazer como Platão e como tantos outros ao longo da história. Eles vão ter que se conduzir para fora de alguma maneira. Mas a direção deles, de onde eles estão saindo, para onde eles estão indo, é sempre no escuro. É sempre, no final das contas, um cego guiando outro cego. E finalmente nós chegamos então na terceira pressuposição: a fonte e o propósito da aliança é o próprio Cristo. Logo, a fonte e o propósito da educação deve ser Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 7. Um outro texto bem óbvio. Mas que parece não tão óbvio assim, quando nós o confrontamos com aquilo que nós temos feito em termos de educação nos nossos dias. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mais uma vez fica a pergunta: em que nós temos edificado a educação de nossos filhos? Em que nós temos edificado a educação dos nossos netos? Mais uma vez, a nossa resposta talvez caia para o pragmatismo. Nós temos edificado a educação dos nossos filhos e netos em algo sustentável,
Afinal de contas, eles estão conseguindo todos os objetivos que nós colocamos para eles. Entrar numa boa faculdade, ter uma boa profissão, passar num bom concurso, ter um excelente salário que vai sustentar a sua família e dar aos seus netos uma excelente educação privada. Nós acabamos de dizer que nós estamos satisfeitos com um sistema que é absolutamente baseado em areia e não na rocha. Por isso, nós enfrentamos esse primeiro problema aqui. Muitos cristãos estão prontos para defender a ideia de criação contra a evolução, mas isso somente no âmbito soteriológico, ou seja, da salvação. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 2. Mais uma vez, um texto tão óbvio. Vejam que eu coloco Gênesis 2, versículo 15, para o nosso entendimento aqui, em contrapartida a Gênesis 2, 16, 17. E eu tenho que fazer isso porque nós fizemos isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo, de uma forma bem indevida, criou aqui uma dicotomia entre aquilo que deveria ser lido sempre de uma forma integrada. Gênesis 2,15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Nós entendemos bem essa ordem, mas nós geralmente nos preocupamos apenas com o que vem em seguida. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Assim que nós temos um estabelecimento de uma regra mais específica, qual é a nossa tendência? Um professor tentando manter a ordem na sala, ele precisa dar uma saidinha, ele diz: ninguém levanta enquanto eu não voltar. E aí você começa a ver as dúvidas mais variadas surgindo exatamente naquele momento. Mas professor, e se um meteoro cair na escola? Eu devo continuar lhe obedecendo? E é exatamente isso que está acontecendo aqui agora, principalmente depois da queda, nessa inadequação. O Senhor Deus de fato nos dá uma regra focal, uma regra específica, uma proibição, e nós baseamos a nossa religião, a nossa espiritualidade somente nisso. Eu olho para os 10 mandamentos, eu olho para a lei apenas como proibições. E eu sei que isso acaba me tornando um grande fariseu. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não desobedeço. Mas eu não consigo olhar então para como a ordem começou. Gênesis 2,15, ela começou de forma abrangente, ela começou de forma positiva. A espiritualidade, a religião cristã, ela não se baseia só no negativo, ela se baseia também naquilo que Deus nos mandou fazer. E essa é exatamente a ideia. Eu sei que evolução é uma coisa errada, mas isso não entra domingo lá na igreja, na escola dominical. Mas onde meus filhos estudam, mesmo sendo uma escola cristã, eu vejo que livros adotados tem lá aquela aula sobre essa ideia que é completamente antibíblica. Por isso mesmo, estes mesmos cristãos não estão dispostos a lutar pelo conceito da criação para assegurar uma base genuína para a educação pactual. Nós não precisamos de escolas cristãs dicotômicas. Essa não é a solução. Nós não precisamos dizer, mas pelo menos eles estudam alguns versículos da Bíblia.
Não é isso que a palavra de Deus nos desafia a buscar. Por que que a ideia da criação, por que que a ideia aqui de Gênesis 2, 15 a 17 é tão fundamental para as nossas vidas, especialmente nessa área? Porque o homem é o vice-regente da terra. Como vice-regente, ele necessariamente aprende a partir da interpretação de Deus. Mais uma vez, a lógica nos leva a fazer a seguinte pergunta: como é que um homem que foi chamado para transformar a criação em tudo aquilo que ela tem como potencial para ser, como é que eu chego nisso se eu tiro Deus desse mapa? Vamos voltar a Gênesis 2, agora 19 e 20. Tentem responder para mim essa pergunta. Gênesis 2, 19 e 20. Defende o construtivismo ou o receptivismo criativo? O construtivismo também de uma forma bem generalizada. Poderia ser definido como uma metodologia pedagógica que ensina a autonomia, a independência. O professor é um mero intermediário. Ele está ali para fazer com que aquela criança floresça em toda a sua bondade, inteligência, esperteza, capacidade. Ele não a influencia. Ele só toma o cuidado para que ninguém mais a influencie, senão ela mesma. E que nesse crescimento autônomo, ela possa também aprender a viver em sociedade. O receptivismo criativo seria então essa pedagogia que recebe todos os fatos à luz de Deus e a sua imagem produz a partir daquilo que Deus lhe traz. Gênesis 2, 19 e 20 dizem assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Vocês conseguem ver aqui Adão sendo um excelente biólogo, catalogando todas as espécies criadas por Deus. O construtivista, mesmo aquele cristão que entende a possibilidade de uma educação baseada em construtivismo, ele diria: está aqui Deus nos mostrando que o construtivismo funciona. Deus traz ao homem os animais, mas ele não determina quais seriam os nomes. É o homem com a sua capacidade que vai chegar àquele conhecimento. E nós entendemos bem, meus queridos irmãos, que é justamente o contrário. Deus trazer os animais a esse homem nos mostra aquela ideia da graça de Deus. É Ele quem toma a iniciativa, é Ele o professor, é Ele o mestre. Sem Ele não há conhecimento pleno, pelo menos não à luz das Escrituras. Ele traz e Ele dá ao homem para que o homem fizesse exatamente o que estava na mente de Deus em relação à biologia e à estrutura daqueles animais. Lembrem-se, isso aconteceu antes da queda. O homem estava em plena comunhão com Deus. O homem foi criado à imagem de Deus, com domínio sobre as criaturas, assim como Deus tem domínio sobre as criaturas. Dar nome aos animais é uma demonstração desse domínio do homem sobre a criação, e os nomes que ele deu são os nomes que Deus daria. Ele interpretou o mundo como Deus interpreta. O texto não revela a independência do homem, que dava nomes como lhe bem agradava, mas a dependência de Adão, dando os nomes que Deus
daria. A queda acontece, é verdade. Mas a ideia de interpretarmos todos os fatos da criação à luz de Deus ainda permanece, e agora é uma necessidade ainda maior. Um grande teólogo, apologeta, Cornelius Van Til, definiu educação da seguinte maneira: educação é implicação a partir da interpretação de Deus. E isso é claro que vai envolver todas as áreas da vida. E ele chega a uma conclusão que talvez seja, para alguns aqui, um pouco radical. Agora nós temos uma admissão completa da indispensabilidade de escolas cristãs. O fundamento da necessidade de escolas cristãs se encontra na realidade de que nenhum fato pode ser conhecido, a não ser que seja conhecido em sua relação com Deus. Imediatamente, a chave do pragmatismo é ligada mais uma vez em nossas mentes. E nós falamos: espera aí, não é possível. Eu posso comprovar, eu posso evidenciar que aquele ateu mais ardente do mundo, ele conhece as coisas, ele conhece fatos, ele conhece talvez até mais do que esses cristãos ignorantes. É aqui, exatamente aqui, onde nós entramos num embate. Ou nós entendemos que as escrituras sagradas realmente nos conduzem para fora de nós mesmos e das nossas interpretações pedagógicas, ou nós continuaremos nos contentando com aquilo que o pragmatismo diz. Talvez você tenha tido um professor que você admirava muito na sua escola, e você provavelmente pensou assim: só falta essa pessoa ser crente. Quem dera que esse meu professor fosse crente. Que coisas maravilhosas que ele traria para o reino. Ele é tão inteligente, conhece tanto, a aula dele é o máximo. Mas segundo o que Van Til está afirmando aqui, todos os fatos conhecidos por aquele professor não podem ser conhecidos de fato, sem a sua relação com Deus. Deixa eu tentar provar isso biblicamente para vocês. Provérbios capítulo 2. Eu vou tratar um pouco disso mais especificamente no meu workshop. Não dá para nós trabalharmos detalhadamente aqui agora, mas Provérbios 2, versículo 7, para mim resume bem a questão. Mais uma vez, nós vamos deixar que a palavra de Deus guie a nossa pedagogia, ou nós vamos deixar que as nossas experiências continuem nos mostrando que ainda dá para sobreviver e sobreviver bem a essas mazelas educacionais ao nosso redor. Provérbios 2:7 diz: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Nós já veremos qual é a definição exata de sabedoria, mas aquele seu professor, aquele blogueiro talvez, que você siga diariamente, mesmo não sendo cristão, mas que é para você o seu grande mestre, o seu grande guru. Lembre-se que nessa noite a palavra de Deus está dizendo que aquele homem sem Cristo, ele é um tolo, ele é um ignorante, ele é um insensato do Salmo 14, que provavelmente diz: não há Deus. E mesmo que ele diga que há Deus, se você pressioná-lo contra a parede, ele vai lhe mostrar que aquele Deus provavelmente não é o Deus triuno das Escrituras.
é difícil nós entendermos essa questão. Mas aqui entramos então rapidamente naquilo que nós chamamos da área da epistemologia, como é que um homem conhece qualquer coisa, como é que ele vem a ter certeza de algo. Conhecer versus reconhecer. A educação não teísta, aquela que tira Deus do mapa, ela obviamente consegue reconhecer os fatos, mas eles só podem ser verdadeiramente conhecidos por meio de educação teísta. A aplicação bem básica disso, meus queridos irmãos, é que sim, ímpios, professores ateus, professores religiosos que adoram outro Deus, que não o Deus triuno das Escrituras, eles são capazes de fazer contas matemáticas, eles são capazes de construir prédios por meio de engenharia, mas no final das contas, se eles estão ensinando os filhos da aliança a realidade da criação, os fatos da criação, eles inevitavelmente ensinam tudo isso sem Deus. Eles ensinam tudo isso não à luz das Escrituras. E mais uma vez, talvez nossos filhos sobrevivam a isso, se mantenham positivamente no sistema, vitoriosos. Mas e aqueles que não sobrevivem? E aqueles que certamente são engolidos pelo sistema, e quando nós mal conseguimos perceber, foi aquele professor inteligentíssimo de história na sua escola que o convenceu de que a fé de seus pais é ignorância e não algo de fato sábio e concreto. É lógico que nós não podemos aqui tratar de casos experimentais apenas. E mais uma vez eu desafio os irmãos a entenderem a realidade de que os filhos da aliança não estão no mundo para sobreviverem à educação. Eles não estão no mundo simplesmente para serem bem treinados no domingo na igreja, para servirem de bons apologetas e evangelistas na escola. Eles estão no mundo para serem nutridos pela verdadeira educação pactual. Voltando à ideia de criação, lembre-se que agora está o argumento. Porque é então que, se eu tiro Deus do mapa, o conhecimento é, no mínimo, desintegrado. Adão é o primeiro aprendiz, e quando Eva aparece, ele se torna professor. Está aqui o processo de ensino e aprendizagem estabelecido desde o Éden. Você vai ter teólogos hoje defendendo que a educação é fruto da queda. O homem não precisava de educação antes da queda, por causa do pecado agora, ele se tornou ignorante e ele precisa de educação. E outros chegam a dizer que a educação é fruto da evolução. O homem, na sua forma primata, foi desenvolvendo, até achar a necessidade de agora ter títulos de aprendizado para mostrar a sua inteligência ou o seu aprendizado. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Deus estabeleceu a ideia de educação desde o princípio, e Ele faz isso, estabelecendo também o quadro negro, a própria criação, aquilo que nós chamamos de revelação geral. E mais uma vez aqui eu lhe pergunto, onde o seu filho estuda hoje? Ele tem conhecimento pleno, ele tem sim, ele é exposto à criação, à revelação geral. Mas onde está a revelação especial que vai fazer todo o sentido daquele aprendizado? Mesmo antes da queda, meus irmãos, Adão não poderia conhecer a Trindade
sem essa revelação especial. A revelação especial também não é pós-queda. O grande professor, o grande educador, o grande mestre, o Deus triuno, estabeleceu desde o princípio a ideia de revelação geral e revelação especial, caminhando sempre juntas para o homem de fato entender para que ele serve, quem ele é e como servir a Deus em todas as áreas da vida. A educação deve sempre ser baseada nas revelações geral e especial. Adão teve ambas e usou ambas para exercer domínio sobre o mundo. Não é à toa que toda educação é necessariamente religiosa. Até a educação que se diz sem religião nenhuma, a educação do Estado, a educação que claramente vai contra Deus, essa é uma educação confessional, essa é uma educação que tenta preencher o vazio do coração do homem, que só pode ser preenchido com o próprio Senhor Jesus Cristo. Pensem mais uma vez, por que tantas escolas católico-romanas, por que tantas escolas adventistas, por que tantas escolas catequéticas? Não é simplesmente porque eu quero manter a minha religião na vida do meu filho. É porque, intrinsecamente, quando escolas brotam do solo, elas naturalmente brotam já religiosas. Se os nossos filhos não têm o privilégio de estudar em escolas pactuais, não nos enganemos, eles estão estudando em escolas que doutrinariamente ensinam a eles coisas anti-Cristo. Que eles continuem sobrevivendo a essa realidade é a nossa oração. Segundo problema, toda e qualquer teoria educacional não cristã nega a criação temporal e coloca o homem no patamar de Deus. Romanos 1, 18 a 27. Nós não precisamos ir até esse texto agora, mas resumidamente nos mostra que o homem começa a se idolatrar, ele começa a idolatrar a criatura e descarta o Criador. Vemos essa realidade lá em Gênesis 3:6, em contrapartida com Gênesis 2:9. Por favor, volte a Gênesis 3, versículo 6. Percebam que Gênesis 3, versículo 6, é o último versículo antes da queda. Até aqui, o homem estava em plena comunhão com Deus. Ele interpretava todas as coisas à luz apenas da interpretação de Deus. A serpente vem para sugerir uma nova interpretação. Gênesis 3:6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Muitos, ao interpretarem esse versículo, vão mostrar que Eva começa já uma progressão de pecado, desde o primeiro momento em que ela olha para a árvore e viu que era boa para se comer, viu que era agradável aos olhos e finalmente então desejável para dar entendimento. Gênesis 2:9 nos mostra que essa realidade é falsa. Leia por favor agora Gênesis 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi criada por Deus, agradável à vista. Não há pecado nenhum nisso. Ela foi criada agradável ou boa para o alimento. Não há pecado nenhum nisso.
nós entendemos por essa comparação qual foi o problema exato de Eva aqui. Influenciada pela interpretação da serpente, ela olhou para a árvore e viu que era desejável para dar entendimento. Mentira! Aquela árvore não era mágica. Ela não faria nada disso. Assim como a árvore da vida não faria nada mágico na vida de Adão e Eva. Nós retornamos para a ideia da proibição. Foi ali onde Deus colocou tacitamente, tangivelmente, a ideia de que Ele é Criador e o homem é criatura. E que por isso ele não podia tomar. A distinção Criador-criatura estava definida. E a serpente foi capaz, então, de enganar Eva e mostrar que Deus queria que eles permanecessem na ignorância, mas que ao tomar daquele fruto, eles seriam inteligentes, eles seriam como Deus. E eu repito, o problema não é ter entendimento. O homem não é um ser neutro, nem um produto do meio, mas já nasce submerso em pecado, com a inclinação para o mal. Ele deve, portanto, ser submetido à correção e disciplina, na esperança de que venha a adquirir um conhecimento verdadeiro de Deus e um comportamento correto em relação a Ele. O problema não é deixar o homem e a mulher no escuro. Não era essa a intenção de Deus. Pelo contrário, Deus não queria que Adão e Eva fossem ignorantes. Não é uma questão de lavagem cerebral. O problema é a partir de quem eles teriam entendimento. E naquele momento, eles decidiram basear seu entendimento na interpretação de Satanás, ao invés de Deus. Adão e Eva já conheciam. Adão e Eva já tinham capacidade de governar sobre a criação à luz de Deus. Mas agora, eles decidem governar sobre a criação à luz de Satanás. Por isso, Gênesis 3,15, uma inimizade colocada por Deus, uma antítese. A partir daquele momento, era impossível que ímpios fossem capazes de agradar a Deus em qualquer área, especialmente na educação. Era necessário então que a semente da mulher viesse para trazer o homem e o cosmos de volta para o Deus Criador. Deus criou o homem para servi-lo e cada pessoa deve ser encaminhada desde os primeiros passos com este propósito, dentro dos seus talentos naturais, adquirindo cada vez mais uma conscientização de sua finalidade, de servir Deus na terra, qualquer que seja o campo de trabalho ou ocupação que venha a operar. Se a forma como Deus nos criou for negada, então o caráter restaurador do cristianismo também é negado. Como Cristo pode restaurar no homem essa atitude receptivamente criativa, se o homem pode ser educado sem Deus? Mais uma vez, talvez os nossos filhos estejam apenas conseguindo boiar sobre as águas turbulentas da educação secular, quando na verdade muitos têm se afogado. E nós não temos percebido isso, porque mais uma vez, nós não entendemos do que é realmente que nós devemos ser conduzidos para fora e para onde devemos ir. No final das contas, para nós tem sido suficiente sair da caverna para uma realidade platônica e não bíblica. O homem é um ser religioso, e o conhecimento por ele adquirido sempre será interpretado e recebido dentro deste contexto religioso.
para ser um conhecimento legítimo, deve, portanto, proceder do ponto de vista bíblico, fornecendo assim ao homem uma visão integrada e correta da vida e da criação. Vamos voltar lá para o que Van Til havia dito. Solano Portela, presbítero da nossa denominação, ele está dizendo a mesma coisa em outras palavras. Para ser um conhecimento legítimo, deve, portanto, proceder do ponto de vista bíblico. Quantos aqui tiveram uma educação à luz das Escrituras? Se você realmente acha que os seus cultos domésticos e o que acontece na igreja domingo é suficiente, então, por favor, sinta-se desafiado nessa noite. Porque o objetivo dos pais da aliança não é meramente ensinar seus filhos a Bíblia, ou corinhos, ou salmos, mas ensinar matemática, física, português, artes, política, economia, à luz das Escrituras. Quem aqui teve uma educação aqui assim? Quem aqui entende a necessidade de uma educação assim? René Descartes, o grande filósofo, estava errado ao afirmar: penso, logo existo. Mesmo antes da queda e principalmente depois dela, a expressão correta é credo ergo sum, creio, logo existo. A partir da expressão de Agostinho, credo ut intelligas, eu creio para entender. Se a fé é ignorância humana, se a fé é o ópio do povo, então eu vou necessariamente sempre achar que educação é baseada, é fruto, só tem sentido na racionalidade humana. E nós entendemos aqui por essa ilustração, uma das culturas mais racionais de toda a história da humanidade, pelo menos uma das culturas mais alfabetizadas de toda a história, foi a cultura nazista, da Alemanha antissemita, anticristã, anti-humanidade na época de Hitler. Não havia um analfabeto sequer naquela cultura. Conhecimento demasiado a respeito de diversas áreas, e nós entendemos o que é conhecimento sem Deus. Van Til novamente nos diz, e eu gostaria que esse fosse o resumo dessa minha primeira palestra, talvez do congresso inteiro. Quando isso é claramente percebido, educação cristã significa para nós mais do que um bote salva-vidas soteriológico, um instituto de conversão. Educação cristã, então, se torna um sine qua non da própria vida humana. Nós já ouvimos essa expressão latina tantas vezes. E nós temos vários sine qua nons em nossas vidas. Aquilo sem o qual nós não conseguimos viver. Aquilo sem o qual a nossa vida não teria nenhum sentido. E se eu estou entendendo essa noite o que a palavra de Deus nos diz a respeito de educação pactual, ela também é, meus queridos, um sine qua non. Pelo menos deveria ser. E aqui nós caminhamos para o fim, então, entendendo que, fruto de tudo isso, dessa ideia da criação, nós temos a ideia de aliança, a ideia do pacto. E nessa doutrina, nessa aliança, nós somos adotados por Deus, recebemos as promessas do pacto e também os requerimentos e os deveres. Somente pela educação pactual, o caráter do pai é formado nos filhos adotivos. As riquezas das promessas são fielmente transmitidas. Fé e obediência, como requerimento do pacto, são experimentados.
Se nós chegarmos à conclusão, nessa noite, durante esse congresso, que os nossos cultos domésticos e o nosso dia do Senhor na igreja são suficientes para isso, então eu desisto, eu não tenho mais nada para falar a vocês. Nós chegamos no ápice do cristianismo, rejeitando até mesmo a nossa herança, que claramente nos mostra o contrário. Nós sabemos que o dia do Senhor, o culto doméstico, o que acontece nos nossos lares é fundamental, mas sem dúvida alguma, não consegue abranger a totalidade do que Deus disse para cultivar e guardar o jardim. Nós não estamos no mundo apenas para evitar ou não desobedecer. Nós estamos no mundo para obedecer ativamente e em todas as áreas, absolutamente todas. Mostrarmos o que é verdadeira sabedoria, virando o mundo de cabeça para baixo. Por isso, a responsabilidade bíblica de educar os filhos da aliança é dos pais da aliança. E isso pode ocorrer de duas formas. O chamado homeschool, vejam que a ideia é de escola sempre. Ou um homeschool, uma escola no lar, uma tradução bem livre e bem direta. Algo que a Rona vai ensinar no seu workshop. Algo que talvez faça alguns aqui se arrepiarem. Algo que faça alguns dizerem, mas isso é proibido no Brasil, é ilegal. Vai tirar os nossos filhos da sociedade ou coisas parecidas. Aprendamos primeiro o que é isso, para depois então criticarmos ou não essa questão. E temos também a forma da escola in loco parentis. A escola que assume então, ou no mínimo auxilia os pais na sua tarefa fundamental. Quantas vezes por culpa nossa, ou por uma visão errada da escola onde os nossos filhos estudam, eu levo meu filho para a escola e a professora diz, com toda a boa intenção do mundo, você vem até aqui, a partir daqui é minha tarefa. Eu estudei para isso, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho pós-doutorado em pedagogia. Você vai trabalhar na sua área, deixe-me trabalhar na minha. A escola deve ser nada mais, nada menos do que uma extensão do lar. Não deve ser um local para onde você envia seu filho e você se contenta em dizer que ao chegar em casa, você vai corrigir tudo aquilo de errado que ele aprendeu ali, ou ao que ele foi exposto. Somente quando entendermos e aplicarmos esses princípios, seremos capazes de apresentar nossos filhos à verdadeira sabedoria, que não é mera aquisição de conhecimento, mas aplicação correta do conhecimento adquirido para a glória de Deus. Aliás, a sabedoria não é algo, mas sim alguém. E aqui nós terminamos Provérbios capítulo 8. Provérbios 8, versículos 32 a 36. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia às minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios 8, o Novo Testamento, personificam a sabedoria na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo.
Talvez você tenha vindo aqui essa noite para aprender um pouquinho mais sobre educação. Mas eu a desafio a fazer uma última pergunta. Será que você realmente já descobriu, já conheceu, já se prostrou aos pés da verdadeira sabedoria? Se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, a sua pedagogia ou qualquer outra área do seu conhecimento é uma mera ilusão. Que o Espírito Santo possa conceder a vocês essa realidade à luz das Escrituras. E a todos nós que já temos Cristo aqui nessa noite, o desejo, o tempo, o investimento para nos dedicarmos a uma escola que vai levar os nossos filhos pedagogicamente à verdadeira sabedoria em todas as áreas da vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador e sustentador de todas as coisas, a Tua palavra nos ensina que por meio da Tua palavra o Senhor sustenta todas as coisas. A Tua palavra nos ensina que a verdadeira sabedoria é reservada para os retos. Ela nos ensina do dever dos pais com a educação de seus filhos diretamente. A função gloriosa de educadores cristãos, auxiliando os pais nessa tarefa. Deus Todo-Poderoso, se nessa noite, em nossa geração, no contexto em que nós vivemos, nós estamos tão distantes disso, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E mais uma vez eu te peço que o Senhor faça frutificar esse congresso em uma realidade não só aqui em Teresina, não só no Piauí, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil, em toda a América do Sul, em todo o mundo. Porque até mesmo na grande comissão nós entendemos que nós devemos ensinar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos deixou, não só na área da salvação, não só na área da igreja, mas em todas as áreas em que o Senhor continua sendo Rei. Ajuda-nos, ó Deus, a entender essas coisas e a aplicá-las para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. A verdadeira sabedoria é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, estamos chegando ao final da nossa primeira noite, tá certo, do congresso. Apenas algumas considerações finais. Amanhã, mesmo horário, é 19h30, tá certo, sobre o que é educação clássica, com a Rona Kirby, tá certo, aqui à noite conosco. O vídeo foi devidamente gravado e deve, se Deus permitir, ainda hoje, no mais tardar amanhã pela manhã, sendo colocado todo o upload no site para que você possa ver de novo a conferência ou compartilhar com seus amigos e conhecidos para que eles possam assistir também, tá bom? Se você aí, que no início a gente trouxe para cá, não terminou de fazer sua inscrição, faça lá, tá bom? Então, até para evitar problemas, a gente ia fazer hoje à noite o sorteio de um livro. A gente vai fazer toda noite o sorteio de um livro, tá certo? Para você relacionado à área da educação e mais diretamente com os workshops, tá bom? Então, pastor, mas eu não fiz minha inscrição hoje, eu vou perder o sorteio do livro. Calma, tá certo? Então, amanhã a gente vai pegar a ficha de você, e mesmo que se você veio hoje, mas por um acaso não veio amanhã, no sorteio do primeiro livro vale, tá bom? No sorteio do primeiro livro vai valer. Se você esteve aqui hoje e não pôde estar amanhã,